Oi pessoal, finalmente sentei aqui pra falar com vocês nesse vlog. Esse vlog eu acho, como vocês talvez perceberam, foi um pouquinho diferente, não tanto, mas um pouquinho diferente dos vlogs que eu vinha fazendo até um tempinho atrás, porque é um tipo de conteúdo que eu tô tentando, eu acho que talvez implementar a partir de agora, que é um conteúdo bem mais pra esse lado do slow living, né, bem mais devagar, que às vezes eu acho que eu filmo um monte de coisa e faço uma troca entre uma coisa e outra e não deixo as tomadas, as partes do vlog por tempo suficiente, e eu tô sentindo falta disso nos meus vlogs. Não sei qual é a experiência de vocês, me contem o que vocês acham, mas é uma coisa que eu acho que talvez eu vou testar pelos próximos vlogs, esses momentos mais silenciosos, no sentido de que eu não vou sentar pra falar, mas é claro que eu ainda vou ter essas partes, mas também aproveitar esses momentos, colocar mais tempo deles em tela, porque é uma coisa que eu ando gostando muito de assistir, então quero tentar trazer mais, e eu acho que reflete um pouco também o momento agora que eu tô, porque essa semana, né, no fim de semana dessa semana que eu tô gravando agora, eu não postei vídeo, e eu tento postar vídeo todo domingo, todo sábado, mais ou menos, pra ter mais ou menos um vídeo por semana durante as 4 semanas do mês. Mas o que aconteceu é que eu acho que eu comecei a ter tipo um burnout, e eu tenho enxaqueca, eu já comentei algumas vezes aqui, se você me segue no Twitter você me vê reclamando sobre isso direto, mas eu tenho enxaqueca, e eu tive uma enxaqueca muito forte recentemente, que eu tive que ir pro hospital tomar remédio na veia, e aí me fez perceber que eu preciso levar as coisas mais devagar, que eu preciso desacelerar um pouco com algumas coisas, e isso, é claro, influencia o canal de alguma forma, então eu acho que vai refletir na produção dos vídeos e também em outras questões, né? E eu acho que eu queria falar um pouco sobre isso com vocês também, porque eu acho que o meu canal, até um tempinho atrás, eu trazia muito aquela ideia da produtividade. Não, já faz um tempo que eu parei, tanto que eu mudei de vlog produtivo para vlog aconchegante. Eu acho que talvez vocês consigam perceber essa mudança se vocês olharem no meu canal desde quando eu comecei a fazer vlogs, que eu fazia aqueles desafios de ler 7 livros em 7 dias, esse tipo de coisa. E nos últimos tempos, nesse ano praticamente, eu comecei a mudar isso. Isso foi muito influenciado
influência de um trabalho, inclusive, que eu fiz pra faculdade sobre cultura da produtividade, que me fez refletir sobre muita coisa em como eu estava sendo uma pessoa que estava propagando isso através dos meus vídeos, e é uma coisa que eu tento mudar e tento não trazer muito essa ideia, porque eu acho que é uma coisa muito tóxica, né, esse negócio de você precisa estar sempre fazendo coisas o tempo todo, e eu tento trazer justamente o contrário, né, que é gravar esses momentos em que eu não estou fazendo muitas coisas no sentido produtivo, eu acho, capitalista da coisa, eu estou fazendo coisas pra mim, que é o que eu tento trazer nos vlogs aconchegantes. É óbvio que isso acaba sendo um pouco contraditório, porque eu tô produzindo um vídeo enquanto eu tô fazendo essas coisas, mas eu acho que é uma forma melhor de trabalhar com essa temática da produtividade, etc, e de tentar evitar cair dentro dessa coisa de, meu Deus, eu preciso fazer muitas coisas o tempo todo, e eu acho que eu precisava falar sobre isso com vocês, porque é uma coisa que eu acho importante a gente discutir, principalmente no nicho do YouTube que eu tô, essa coisa da literatura, né? Eu acho que também é uma coisa muito discutida dentro da própria literatura. Recentemente eu li A Expulsão do Outro, que eu comentei com vocês, que foi pra faculdade também, e ele fala muito sobre essa questão da produtividade e me fez ficar bem reflexiva também. Vou beber uma aguinha aqui, que eu bebo água nas xícaras, né, pra continuar falando. Passando por tudo isso, essa semana eu comecei a gravar, eu acho que faz uns 3 dias, mas eu gravei bem pouco, porque eu não fiz muita coisa, e o que eu fiz nesses últimos dias foi realmente tentar descansar, né, eu até faltei numa aula, fiquei aqui por Campinas mesmo, porque eu tava precisando disso, e eu acho que foi muito bom, eu acho que é uma coisa que eu recomendo pra vocês, quando possível, tipo, se dá um tempo, sabe, se não é uma coisa extremamente necessária pra sua vida daqui 5 anos, eu sempre tento colocar isso em perspectiva, tipo, eu faltar nessa aula vai influenciar minha vida daqui 5 anos, mas eu ir nessa aula e estar colocando a minha saúde mental em detrimento, ai sei lá a palavra, mas colocar a minha saúde mental em risco ou física vai influenciar a minha vida? Vai, então eu tento balancear esse tipo de decisão, e foi isso que eu fiz bastante essa semana. Eu acabei passando mais tempo assistindo filme do que lendo, de fato. Eu tenho algumas coisas de literatura pra comentar com vocês, mas eu queria falar sobre os filmes que eu assisti, porque eu até gravei pra vocês um que eu assisti chamado Dead of Night, que é Dead of Night? Eu acho que é isso. Que é um filme de terror dos anos 40, que eu achei sensacional. Eu não vou me aprofundar muito nesses filmes aqui, porque eu comentei sobre a maioria deles lá no meu Letterboxd, então me sigam por lá, porque eu adoro falar sobre filmes naquela rede social. E eu comentei lá sobre o Dead of Night, que é um filme dos anos 40, que é basicamente uma antologia de horror. Eu tô tentando ver filmes de terror nesse mês do Halloween, né? Eu acho que esse é um bom momento pra indicar pra vocês. E ele é um filme que, assim, por ser dos anos 40, da Old Hollywood, tem poucas pessoas que falam, né? Que às vezes não conhecem esse filme, né? Dessa Hollywood, da Era de Ouro da Hollywood. E esse filme, ele vai contar essa antologia de horror, como eu falei, que esse personagem, ele chega numa casa, né, tipo uma casa de campo, ele foi chamado ali pra fazer um trabalho, algo do tipo, e ele percebe que ele conhece todas aquelas pessoas que estão naquela casa porque ele as viu em um sonho. E ele conta isso pra elas e todas elas ficam, tipo, meio desacreditadas, mas todas elas também têm uma história meio mirabolante, sem explicação. E aí a gente vai passando por essas histórias e esse personagem fala que ele vivenciou tudo isso naquele sonho dele, que ele conhece todas aquelas pessoas, e ele vai falando, daqui, tipo, sei lá que horas você, que é um médico, vai quebrar o óculos. E aí essas coisas vão se concretizando e vai ficando cada vez mais assustador. Tem umas histórias de horror ali, de fantasma, que são mais engraçadinhas. Tem coisa com casa mal assombrada, tem história de fantasma de fato, tem história de objetos inanimados, tipo, mal assombrados ou com uma maldição. Coisa de transtorno psicológico, que fica que é um dos meus tipos de histórias favoritos, que é quando fica aquela dúvida entre essa pessoa tem um transtorno psicológico ou de fato tava sendo alguma coisa sobrenatural acontecendo ali. Então é muito interessante, recomendo muito, tem uma atmosfera muito gostosa, tipo meio cozy mystery assim, sabe? Meio um mistério aconchegante, então eu realmente recomendo essa. Além desse filme, hoje eu assisti 2 filmes também que seriam interessantes, eu acho, de comentar com vocês. Um dele, eu acho que você pode considerar ele mais um thriller, mas ele é um pouco de horror por causa da temática que trata ali, que é um filme da Netflix, lançado recentemente, que chama The Luckiest Girl Alive, uma garota de sorte, alguma coisa assim em português. Eu vou colocar o pôster aqui ou aqui. E nesse filme ele vai tratar sobre abuso sexual, então já fica o alerta de gatilho. Ele também trata sobre tiroteio em escola. Então é um filme bem pesado, mas a gente tem essa personagem principal que é a Tiffany, ou Annie,
ela tem meio que dois nomes ali na história e você entende o porquê ao longo da história. E ela passou por situações muito traumáticas ao longo da vida dela, né, quando ela era adolescente, e aí ela até hoje tenta lidar com isso, e isso ficou muito marcado na vida dela. E meio que a gente vê no filme, ela é uma editora de uma revista agora, ela tá noiva, prestes a se casar, e a gente vê no filme como todo esse trauma que ela sentiu, ela passou na adolescência influenciou a vida dela atualmente, né, e ela tentando lidar com isso e tentando meio que entrar em termos com aquilo pra conseguir seguir a vida dela de fato, né, sem ficar presa a essas coisas do passado e ao mesmo tempo encarar essas coisas do passado. Então é bem interessante. Eu acho que o filme, ele por ter uma direção, assim, foi um homem que dirigiu, eu acho que esse filme teria ganhado muito se fosse feito por uma diretora mulher ou dois diretores talvez, uma co-direção, porque tem algumas cenas, principalmente a cena do abuso sexual é muito pesada e o jeito que é filmado não é um jeito que eu acho necessário para a temática. Eu acho que existem outras maneiras, outros olhares que você pode trazer para esse tema que são muito mais sensíveis e não houve isso nessa história. Eu quase não dei nota pro filme, porque ao mesmo tempo que foi um filme que eu acho que acertou em muitos sentidos e é um bom filme, eu nem sei se pode dizer de entretenimento, mas também, né, porque é um filme que tá ali pra entreter, mas ele trata de coisas tão pesadas, mas ao mesmo tempo que ele é um bom filme, ele tem essas coisas complexas ali que eu acho que por ser um tema muito difícil de ser tratado com respeito, precisava de um cuidado maior. O roteiro também parece muito corrido, às vezes aí a personagem ela joga uma... porque ela fala muito com ela mesma, né, a narração dela ali, a gente tá ouvindo os pensamentos dela, etc. E às vezes fica uma coisa meio tosca, porque eu acho que não foi trabalhado o suficiente. Ela fala uma coisa que, assim, eu acho que poderia ter muito mais poder se fosse mais aprofundado, né? Então talvez fosse uma minissérie, seria muito bom. Eu acho que aquela Maid, que é uma minissérie que eu adoro, foi muito boa e esse filme teria ganhado se ele fosse uma minissérie. A atriz principal, eu esqueci o nome dela agora, mas ela tá muito boa, ela é super famosa e eu só tinha visto ela em comédias românticas até então, mas ela tá muito boa nesse filme. E um outro filme que eu vi recentemente, foi hoje, faz tipo umas 2 horas que eu assisti, é aquele Werewolf by Night, que é um especial de Halloween da Disney que foi lançado recentemente, e eu acho que porque as pessoas estavam falando assim, uau, que diferente, a Disney finalmente fazendo uma coisa super assim, eu tava esperando muito e aí eu acabei achando qualquer coisa, sabe? Coisas que a Disney faz sempre, a Marvel faz sempre, e aí eu não me surpreendi, mas é divertido. Eu acho que uma criança gostaria muito mais desse filme do que eu. Infelizmente, eu acho que eu tô com essa perspectiva agora de que os filmes da Marvel, filmes de heróis, na sua grande maioria, não fazem mais sentido pra mim. Eu sinto que eles são direcionados pra um público muito mais jovem, eu não estou julgando quem gosta e é da minha idade ou mais velho, mas eu sinto que falta uma profundidade ali pra mim que esses filmes, eles não suprem mais. Eu gostei muito do Batman, como vocês podem ver ali, tava até arrumando os meus posters ontem, mas eu acho que justamente porque ele consegue trazer uma profundidade maior pra história do que os filmes da Marvel andam trazendo. E esses basicamente foram os filmes que eu assisti enquanto eu estava gravando esse vlog, e eu queria rapidamente passar por alguns livros aqui com vocês. Primeiro eu queria mostrar esses dois recebidos. Esse daqui foi o Ao Paraíso, da Hanya Yanagihara, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é a autora do quê? De Uma Vida Pequena, que eu li esse ano. Foi um livro muito difícil de ler, de se falar sobre, mas eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, e eu tô com muita vontade de ler esse livro. Eu tenho a impressão que eu vou gostar mais desse livro, porque eu acho que Uma Vida Pequena eu fui ler com muito peso das opiniões externas e de como as pessoas se sentem em relação àquele livro, e eu fiquei, eu acho que várias vezes não sentindo a mesma coisa que eu acho que eu deveria estar sentindo, isso que eu ficava pensando enquanto eu tava lendo, e eu não aproveitei a leitura o suficiente. Esse livro, eu não sei nada sobre ele, eu vi pouquíssimas resenhas sobre ele, então eu realmente tô muito interessada em ler e eu sinto que eu vou gostar muito mais. Eu gosto muito da escrita da autora, eu acho que ela constrói as histórias dela, pelo menos tendo essa experiência com Uma Vida Pequena, né, que esse foi o único livro dela que eu li, eu acho que ela constrói as histórias dela muito bem, então eu estou animada, e essa capa é a coisa mais linda, e eu estava doida para a Companhia das Letras me enviar, porque eu tava com muita vontade de ler, e ele está um pouco caro, mas eles também me mandaram uns cartões postais lindos com ele. Eu mostrei lá no meu Instagram, e eu colei 2 lá ontem, eu acho que eu mostrei pra vocês. A HarperCollins me mandou esse aqui, que parece uma graça, é Young Adult, né, jovem adulto, e não é mais o tanto que eu costumo ler com mais frequência. Eu leio, até dessa autora mesmo, eu leio os livros mais adultos delas de romance, como o People We Meet on Vacation, ou Met, We Meet,
sei lá, mas foi um que eu gostei muito e é um dos meus livros favoritos da vida de romance, e é da Emily Henry, que é meio difícil falar esse nome, e é um romance adulto. O Beach Read eu não gostei, né, que é o Leitura de Verão da autora, e eu também não gostei do mais recente dela, que é o Book Lovers. Mas eu fiquei interessada nesse, essa capa pra mim é a coisa mais linda do mundo, que é o amor que partiu o mundo, né, inclusive, e eu tô animada pra ler em algum momento, talvez no verão pegar esse daqui, que parece uma leitura mais leve. E a última leitura que eu queria comentar com vocês é sobre Helena Ferrante. Eu comecei a ler Amiga Genial, mas eu ainda estou na página 30 e eu preciso ler esse livro, tipo, rápido, porque... não rápido, mas eu preciso começar a ler esse livro melhor, mais dedicada, porque eu vou fazer um trabalho da faculdade sobre ele, mas eu ainda não li muito, e a minha esperança é começar, tipo, hoje a ler um pouco mais e talvez terminar até o domingo. Hoje é quarta, né, o feriado, e é isso, gente. Eu tô gostando bastante, mas como eu li muito pouco, eu não tenho tanto assim pra opinar. Eu tô pensando em fazer um vídeo resenha desse daqui, porque é um tipo de livro que eu não vou conseguir gravar vlog e eu quero falar. Eu acredito que quando eu terminar a leitura eu vou querer falar mais sobre ele num vídeo com mais profundidade. Eu acho que eu consigo fazer isso mais nas resenhas. Então é isso, gente, uma grande atualização aqui. Esse vlog, ao mesmo tempo que eu queria fazer ele meio vlog, eu queria fazer ele meio update de vida e conversas e... não sei. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente eu vou gravar mais um pouquinho ainda hoje, mas eu não sei se eu vou voltar pra falar com vocês. Então é isso, me contem aí nos comentários como anda a vida de vocês.